Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui estamos para o nosso estudo. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais um estudo, né? Graças a Deus. Verdade. Livro Sinal Verde, capítulo 3, nos domínios da voz. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta, que assuste, e nem tão baixa, que crie dificuldade a quem ouça. Sempre é aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem a audição impecável. A quem não dispõe de facilidades para ouvir, nunca dizer as frases como estas: Você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer você que eu fale? Ou eu já cansei de repetir isso. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Então, é nesse momento, Senhor, mais uma vez aqui estamos, reunidos em teu nome, para realizar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, que possamos estar sendo fiéis medianeiros do seu ensino e possamos, mais do que isso, colocar em prática no nosso dia a dia, nos acautelando sempre desses nossos sentimentos, às vezes não tão nobres, que possamos ter o autocontrole, o autodomínio da nossa vida e das nossas emoções. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e que os amigos do Espírita Francisco de Assis possam também nos acolher essa noite. Graças a Deus. Vamos lá, né? Mais um estudo. Hoje nós estamos encerrando a passagem do fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí o Aloysio sempre faz isso, a gente, né, às vezes alguém está assistindo pela primeira vez ou perdeu alguns episódios, lembrar qual que é o contexto da passagem, que Jesus está lá, teve um embate entre Jesus e os fariseus, que eram aqueles membros do alto clero de Jerusalém, e eles sobem num barco para atravessar o lago de Genezaré, mas levando, parece que aquele encontro que tiveram depois de Jesus ter falado, ter falado para a multidão, deles estarem bem, eles estavam ali dentro do barco, mas se sentindo ali incomodados com aquilo, né? Então, esse é o tema principal da passagem. Como que a gente melhora esse tônus, essa qualidade mental? E Jesus usa aí duas metáforas. Primeiro, ele fala do pão como, um elemento, um alimento psíquico. Você ouve uma palestra, você vai ao centro, você faz uma boa leitura, tem uma boa conversa, ouve uma boa música, aí aquilo te melhora, né? É a nutrição espiritual de qualidade. Então, esse é um primeiro momento. Mas Jesus também vai deixar claro para os discípulos que essa boa nutrição não pode conviver com o elemento tóxico, com as coisas, com os sentimentos inferiores que eles carregaram ali dos fariseus e dos saduceus, que é o que Jesus vai chamar de fermento dos fariseus, que é a segunda metáfora usada por Jesus. Então, não adianta a gente assimilar, ter lá os bons sentimentos, assimilar o alimento espiritual, mas se submeter esse sentimento com o convívio de sentimentos das coisas antigas, coisas tóxicas, negativas, que ainda estão dentro do nosso psiquismo. Às vezes, assim como ele fala, é um pouco de fermento, fermenta a massa toda, mas se for um fermento ruim, ele vai fazer o efeito dele também. Então, além da gente assimilar o que é novo, o que é positivo, é preciso eliminar aquilo que é velho, negativo, tóxico, que adoece e que vai trazer para nós uma qualidade espiritual de vida que não é interessante. Então, foi o que a gente viu no último estudo, que Jesus perguntou aos discípulos como que eles podiam ter esquecido daqueles ensinamentos, né? Porque depois de duas multiplicações de pães e peixes, que Jesus multiplicou, que deu aquele ensinamento,
Mesmo assim, com todo esse conteúdo positivo, eles ainda estavam se sentindo incomodados com o quê? Com a mágoa que eles levaram ali por conta dos fariseus. E ele diz, né, nós não podemos servir a dois senhores, porque você não pode conviver a arrogância e a vaidade do clero de Jerusalém com aqueles sentimentos nobres que Jesus passava. Mas a gente faz isso muito, né? Então, o nosso Eu gosto versículo muito dessa frase, né, do benfeitor, quando ele fala, né, não pode haver acordo entre o vício e a é a virtude. virtude. E é o que a gente mais faz, né? Onde você vê, já Para escorregou, né? justificar, É igual uma casca de banana mesmo, justificar né? nossas fragilidades, a gente acaba achando que pode existir esse tipo de acordo e na realidade não pode, né? Verdade. Então, nós estamos então no Mateus capítulo 16, o versículo 12, fechando essa passagem, que diz: Então entenderam que não disse para se acautelarem do fermento dos pães, mas do ensino dos fariseus e saduceus. Então, todos esses sentimentos nobres, aquilo que Jesus ensina, a multiplicação e mais importante que isso, a distribuição dos pães, realmente é bom, mas os elementos tóxicos também têm que ser evitados. Ele dá até o exemplo, né? Você pega, faz uma bela salada de frutas, tudo saudável, e do lado uma Coca-Cola. Então, quer dizer, é, esse é um elemento que é tóxico, simples, né? Mas que a gente faz às vezes, né? Então, o que nós vamos estudar hoje, a expressão é o acautelare, né? O que é acautelar-se, não é? E aí ele vai lá na tradução, que fala eco, que é ter domínio, ter controle. Tipo, como você pega alguma coisa na mão, você tem controle sobre ela. Manusear um utensílio. Mas ele está falando aí no quê? No controle das emoções. Da posse sobre a nossa mente. Você ter controle de não se desequilibrar diante de uma situação. Né? Essa semana, politicamente, nós tivemos um caso aí, né, de um descontrole total, né, de uma pessoa que perde, quando a pessoa perde o controle da sua mente, o corpo reage de forma equivocada. Aí, como que você vai fazer? Né? E sempre vem o arrependimento. Então, ele fala, mesmo o domínio que eu tenho sobre uma caneta, sobre o objeto, eu também tenho que ter sobre o meu mundo mental, sobre as minhas coisas. Então, às vezes você está num lugar e aí até por isso, né, que nós estamos falando esses dias que é bom evitar a multidão, porque a multidão, ela tem uma força muito grande sobre nós. Tem uma força psíquica. Então, quando todo mundo está fazendo alguma coisa e você vai fazer algo diferente, é muito difícil você manter esse controle. Então, por isso que é bom se você não acha que não consegue, não se teste, né? Tem uma frase que eles falam, se você não dá conta, presta atenção. É melhor evitar, para você não cair, né? É, e a gente tem que entender que a multidão ainda está muito voltada, né? Ela gosta de ver, a expressão bem popular, né? O circo pegar fogo. Então, assim, do mesmo jeito que quando a gente tem um pouco assim, de coerência, a gente vê uma atitude dessa e pensa e julga e fala assim, como que duas pessoas se candidatando, né, a uma coisa tão especial perde esse controle totalmente. Mas a grande maioria gosta de ver isso mesmo, É. né? Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com esse cuidar de nós, né, para não. E, Porque a eu- fragilidade, na realidade, ela está na gente, né? E a e gente não uma, sabe, a gente ainda não se conhece o suficiente para saber o nível de fragilidade que a gente tem dentro do processo espiritual que a gente está. Então, se eu me coloco dentro de uma força maior, sem esse conhecimento, sem esse preparo, é claro que a vibração maior de todo mundo de descontrole vai me atingir mais do que a energia positiva que emana do alto, porque ainda existe essa fragilidade em mim. porque uma coisa que é grave, que é séria, que é uma vergonha, que seria uma vergonha, acaba virando uma grande piada, né? Então é perigoso isso, né? É você se deixar levar por essas opiniões. E aí ele fala, né, que ele vai no Prosecco, que chama,
que é mudar a mente, cuidar de si, assistir a si mesmo, dar uma atenção, aplicar-se, concentrar-se, ser dedicado e devotar o pensamento no esforço. Quer dizer, demanda um esforço muito grande de você manter esse equilíbrio, né? Você está no meio de uma confusão, de uma briga. O que que você faz ali? Como que você mantém o equilíbrio? Que até mesmo para se defender, né? Como é que você faz? Né? Então, manter equilíbrio num momento desse, numa confusão. Então, ele fala que não é uma coisa que diz respeito ao que é fora, ao que é exterior, né? É o autocontrole, é um domínio de si mesmo, que é íntimo e interno. Né? Jesus está falando isso, para assumir o controle sobre a sua mente, sobre a sua estrutura mental e não deixar a coisa vazar para fora. E no começo a gente consegue, eu acho assim, por exemplo, no caso de exteriorizar fisicamente alguma coisa, a princípio acho que se você consegue até segurar, mas aquilo ainda fica te incomodando. Até isso ser uma coisa mais natural, mais espontânea, demora, né? Eu acho que muito é uma pessoa que é tipo assim, que é violenta, por exemplo, que costuma resolver tudo de forma violenta. Quando ela percebe que isso não é o melhor para ela fazer, ela vai aos poucos também se autocontrolando, não é de uma hora para outra, né? O ensinamento não entra assim. E é o que ele fala, que os saduceus os fariseus, né, que era só o partido, eles eram o quê? Eles eram muito envolventes, eles eram inteligentes, eles conheciam as escrituras, então eles tinham como meio que convencer a pessoa de que aquilo que era o certo, né? Poder de manipulação grande, né? Quando você Verdade. fez essa leitura inicial a respeito das palavras, né? Aí eu fiquei imaginando assim, quanto que essa questão instintiva da agressividade ainda está em nós. Porque você vê até mesmo, e O isso se controle da voz, né? manifesta muito, porque às vezes a gente já perdeu essa agressividade, por exemplo, de dar um soco, de tentar avançar, mas o instinto animal está lá dentro da gente. Então, eu tenho muito isso comigo. Quando eu fico brava, a minha voz sai com esse tom de agressividade, sabe? Então, aí a gente, como não pode haver esse tipo de acordo, o que que acontece? Quando a voz sai com essa tonalidade de agressividade, ao invés de você amenizar a situação, se agrava, porque aí o outro, imediatamente, que também tem agressividade nele, o que que acontece? Ele também Ele, responde, né? ele, ele responde dentro daquela sintonia que você estabeleceu. Então é muito sério, né, gente? É o Como que a famoso quando gente tem alguém te que pergunta alguma coisa, você está ocupada, sei lá o quê. Fulano, aí atrás. você fala assim, o que é que foi? O que é que Não, foi? Nossa Senhora. Ou não, né? Não, não. Aí tem gente que já responde. Eu tinha um conhecido meu que às vezes quando ele recebeu ligação, ele só falava assim, não, não, não. Eu falei, mas que coisa, você só responde não. Começa a responder, né, alguma coisa, porque é tudo não para você, meu Deus do céu. Então a gente tem que pensar um pouco quantos não a gente está dizendo e esse que foi. Então, Nossa Senhora, é triste, porque ele já vem afetado de uma impaciência, né? Muito claro isso, fica muito claro. Ele dá o exemplo, né, do Emmanuel, que avisou o Chico que vinha um esse espírito, exemplo dele eu acho lindo. o espírito vinha para derrubar ele. Tá? E o Emmanuel avisa que era para concordar com tudo, né? É triste quando o cara quer te provocar, você concorda, e você concorda, você, né, vai concordando. Aí ele já começou assim, o espírito chegou e perguntou, você me chamou? Aí ele falou, chamei, chamei, porque você é um espírito tão forte, tão poderoso, que eu pensei que você pudesse me ajudar, né? Aí, pô, o cara ficou, Desarmou, né? desarmou, né? Você desarma, né? Quando a pessoa vem disposta a te enfrentar e a brigar com você, e você fala calmamente com ela, e fala, não, vou, não, vamos deixar para outro dia isso. Às vezes, uma vez eu bati o carro, o rapaz veio bravo, mas bravo, e aí eu estava errada também, né?
Aí eu, com calma, expliquei para ele: não, meu filho, tudo bem, eu sei, entendo, desculpe, tal, tal. Aí ele foi ficando assim, porque ele estava com tanta vontade de brigar comigo, mas não teve jeito. Aí é difícil, né? Mas geralmente todo mundo acha que está certo, ninguém acha, ninguém assume que está errado, né? Assumir o próprio erro também ajuda muito nessas ocasiões. E aí ele vai para uma referência cruzada, né? Como sempre, ele traz duas referências cruzadas, até do Evangelho de Mateus mesmo. Tá aí, Aí ele continua. fala na primeira, olha, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei nos reinos do céu. Aí a segunda, né, também, está lá em Mateus também. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. É muito interessante isso, né? Como que a gente tem que dar um passo além, né? No sentido desse entendimento maior, né? Porque às vezes você Paulo, tá por com. exemplo, quando começou, ele queria o quê? Ele queria discutir, ele queria provar, né? Mas qual foi o aconselhamento que ele teve nesse sentido? É de vibrar num campo contrário. A gente é difícil a gente fazer, né? Mas a gente tem que tentar entrar no reino do espírito. E quando a gente consegue realmente entender cada um como espírito, num processo evolutivo diferente, em degraus diferentes dessa escada evolutiva que existe, né? A gente consegue ter mais serenidade e não se deixar influenciar tanto pelo poder maior das massas, né? Mesmo que a gente ainda tenha fragilidade. Mas aí eu tenho que ter esse entendimento assim, eu tive analisando por que que incomoda tanto no outro. É porque existe em você. Ainda existe. Então, quando você às vezes está um mínimozinho acima do outro, se você se entender enquanto espírito, você vai ter o pensamento seguinte: não, eu também já estive aqui, eu estou tentando sair disso também. O outro só está mais um pouquinho atrás, mas eu estagiei desse mesmo jeito, foi difícil. Então a visão vai ser diferente, né? E aí você não vai Agora, ficar se a discutindo gente com ele, né? Essa discussão inútil é que um espírito superior não tem. Quando ele vê que o outro não está pronto, ele vai, o Chico fez, respeita o respeita, momento. concorda, deixa lá e não adianta você ficar querendo convencer quem não quer ser convencido ou quem não tem condição ainda, né? É igual esse exemplo que ele deu do Chico. Na realidade, assim, se o Chico se colocasse numa posição de superioridade em relação a ele, né, a um espírito obsessor que comandava outros espíritos, o que que ele fez? Ele entendeu que ele existia ali um poder dele de controlar os outros, de influenciar os outros grandes. Então ele se colocou na posição, você me ajuda nesse sentido que eu estou lutando contra mim, né, contra as minhas fragilidades, e aí o outro ele conseguiu chegar naquele ponto especial que enxergou o outro com o potencial que ele tem, mas para trazer esse potencial para o outro lado, né? A seu favor, né? Agiu a seu favor. E aí ele vai no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 148, cuidado de si. Essa é tão importante, né, a gente se cuidar, porque tem hora que a gente vai cuidar de outros e esquece de cuidar de si mesmo, mas o cuidado de si mesmo é muito importante, né? Mesmo porque a gente só cuida bem do outro quando a gente está bem com a gente. É, Isso aí é um puro engano você ficar muito preocupada com o outro, mas primeiro você. É a história lá do avião, né? Quando você vai, entra no avião e orientação. Primeiro a máscara em você. é, Depois, porque se você se cuida, você vai ter condição de ajudar o outro. Agora, se você tenta sair dessa lei, né? Tentar fazer tudo atrapalhado, esquecendo de você, você vai escorregar, né? O outro pode te levar para o fundo do poço junto com ele, né?
É Agora, se verdade. você tiver essa força, essa determinação, você vai segurar a mão dele para ele não cair, né? É muito bonito isso tudo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então, as dificuldades terrestres efetivamente são enormes e os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado próprio. É indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Eu fico imaginando a nossa dificuldade de valorizar as disciplinas. Como que a gente tem dificuldade nisso? E o conhecimento espiritual, assim, ele já te mostra que a lei, né, é ação e reação. Então, nas mínimas coisas, até mesmo no cuidado que a gente precisa ter com o corpo, como que a gente escorrega nisso? A gente não valoriza essas disciplinas, não tem esse cuidado, né? Não aceita, né? Eu sei que comer muito me faz mal, mas eu continuo comendo muito. Então, assim, eu sei que a raiva, a mágoa me fazem mal, mas eu continuo Magoada. magoado. E aí eu não trabalho essas questões íntimas, né, do cuidado de si. Não que eu não possa vivenciar essas emoções, que a gente pode, deve. O primeiro mecanismo do autoconhecimento é o que? Você ter o conhecimento do seu lado sombra. Porque se você não tiver esse conhecimento, você não vai ter autocontrole. Então eu preciso saber o quanto de mágoa ainda existe em mim para que eu não deixe ela crescer. Algumas situações da vida ainda vão me deixar magoada, ainda vão me deixar chateada, mas eu preciso entender isso para não deixar, né, crescer. E a É gente porque tem essa existem os dificuldade sentimentos nisso. básicos, né? Que é o medo, a raiva, que é medo, raiva, alegria, tristeza e nojo. São básicos, esses são normais. Então, ter medo, sim. Agora, pânico, você ter uma síndrome do pânico já não é normal, né? A raiva é normal, o ódio já é o exagero da raiva. Tudo que for exagero, a alegria é bom, mas não pode virar euforia. A tristeza é boa, mas não pode virar depressão. Então, tudo que é exagerado, tudo que é fora do equilíbrio, e aí o que ele fala é interessante, que a lei, o espiritismo é o espiritismo sempre. Então, apesar de nós, ele está lá. Não, não é uma coisa que vai mudar. O que nós fazemos, né? O que pode ser prejudicado, o que eu posso prejudicar é a doutrina em mim. Quando eu uso da doutrina, como os fariseus, como muitos religiosos faziam e ainda fazem, para que ela seja um instrumento para você dar de desculpa para algumas coisas que você faz. Você E começa a justificar. justificar coisas usando a doutrina. O uso que você faz dela é que é perigoso, mas a doutrina sim ela é lei, né? Então ele fala muito isso, né? Depois que você perde o controle sobre as forças do sentimento, para se recompor é mais difícil. Um vício. Então, tudo que você vê que não está indo para um bom caminho, você tem que procurar conter antes de virar uma coisa maior, E antes não de se você perder. justifica, não, porque se É, percebeu que está com raiva, silencia, aguarda alguns minutos e tenta sair da faixa, porque depois que você é. for deixar aumentando e crescendo, quanto maior a sintonia que vai se estabelecer naquele determinado momento, que a raiva começa com você. Você vai deixando ela crescer, a sintonia com os espíritos que estão na mesma faixa fica maior. E aí, como é que você sabe? Ah, E aí, se você estiver perto de alguém que vai falar, "Ah, não, você está certo, isso é muito perigoso, porque aí aquilo vai aumentando, vai te dando força, em vez de te levar para o interior, para você ver internamente o que está fazendo, você começa a jogar isso tudo para fora. É onde a pessoa às vezes se torna uma pessoa violenta e ainda acha isso bonito, né? Ainda acha isso lindo, maravilhoso. Porque tem gente que fala assim, ah, tá vendo? Você foi corajoso, está certo, é isso mesmo, é isso que você tinha que ter feito.
Não vai faltar gente para dizer isso, né? Para te acalentar ainda dentro desse seu equívoco, né? Complicado. E como tem, né? É o que mais tem, né? Livro Vinha de Luz, capítulo 23. Olhar por vós. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Nossa, como que é sério isso, a gente, né? Eu fiquei, glutonaria, a embriaguez não é, né? O problema não é embriaguez no sentido do álcool, né? Mas existem Coisas que te outras formas de embriagam, né? embriaguez, né, que a gente se embriaga aí. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual. Hoje a gente vê muito crescendo, né, esse movimento de academias, do cuidado com o corpo, alimentação, a gente até vê muito isso, né? Esses suplementos alimentares, que a pessoa quer Excessos, ficar, né? né, saradona, quer ficar com o corpo perfeito, mas o alimento espiritual a gente tem se descuidado dele, né? Nunca encontra oportunidades para escassos momentos de meditação elevada. É aquilo, é a força da multidão. Você vai vivendo matéria, 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 e um momento de pausa, de reflexão tão necessária para estudar os valores, ver o que é o seu propósito de vida, né? Outro dia, eu estava até vendo assim, que as pessoas hoje falam assim, tem que aproveitar a vida, viajar. Elas tomam isso como um propósito de vida, né? Mas isso realmente é um planejamento, é uma coisa que você pode fazer, né? Que se gosta e tudo, mas estabelecer isso como propósito de vida, de aproveitamento de vida, é um equívoco tão grande. Porque quanto mais ela vai viajar, vai fazer aquela viagem, o que que ela quer mais? Viajar, fazer outra viagem. E aí você vai vendo o quanto que aí você vai entrando em sintonia e vai querendo mais, né? Estabelecer isso. Então, o quanto que a gente tem que dar uma parada e falar assim, quanto que eu estou usando o meu tempo para cuidar do meu espírito? Porque é o que ele Só que a fala. gente ainda não se Metade do pergunta. tempo você perde não, você ocupa ganhando dinheiro, a outra metade você ocupa gastando dinheiro e uma parte pequena você tira para quê? Para ir numa religião, que não significa necessariamente espiritualidade. Aí você vai à missa, você vai ao centro, você vai ao templo evangélico, ali você faz aquele seu momentinho de reflexão mínima, que nem sempre também, às vezes está mais ligado às coisas materiais do que às coisas do espírito, e com isso você vai levando uma vida assim, normal, dita normal, comum, que todo mundo leva e está tudo certinho, e aí você vai, é engraçado que ele fala, né, quem que era? O César Carneiro, que falou para o Chico que ia para a praia, É viajar, né? eu Muito ia certeza. viajar, vou viajar porque eu estou cansada, eu tenho direito. Aí o Chico fala o quê para ele? Ó, tudo bem, pode ir lá para a praia, o sol, né, a praia, o mar, as energias lá são revigorantes, é muito bom. Mas lembra que 3 dias é descanso, uma semana já é preguiça. Então, quer dizer, e aí Aí, e olha, da mesma forma os ele trabalhos, né? Nada de tudo em excesso, é até oito trabalhar horas de demais, trabalho é lei, né? Agora, 10 horas já é um processo obsessivo, né? obsessiva. Ah lá, e ele continua, o benfeitor, não vê as sombras que o invadem, vasculha os males do vizinho e distrai-se do que lhes são próprios. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Então é isso, né? Que a gente possa tomar conta realmente daquilo que está em excesso, né, em nós, né? O quanto que a gente tem que fazer isso. Pensar, né, na meditação elevada, e não eu acho que um equívoco grande dos espíritas também
É porque nós estamos repetindo o modelo que a gente traz conosco como homens velhos. Não é só ir ao centro. Às vezes eu vou ao centro e eu estou achando que eu estou uma vez por semana lá. Eu escuto uma palestra, na hora da palestra eu falo assim, gente, mas aí eu saí de lá bem, tranquilo. Mas e aí? O que essa palestra faz de diferença na sua vida? Em que é que ela te modificou? Porque se não existir, não adianta só o êxtase, sabe? Você É, ficar ali naquele momento. Eu desço as escadas, se eu encontrar com alguém, conversar com uma pessoa, conversar com outra, encontrar com uma terceira, ela vai perguntar, ela pode perguntar para mim assim: e aí, a palestra do centro foi boa? Qual que foi o assunto da palestra? é capaz de Você não já lembrar. esqueceu. Já esqueceu, não lembro, porque a nossa dificuldade com as coisas sérias da meditação elevada, meditar sobre tudo isso e o impacto que isso vai ter na vida da gente, é muito sério. Essa leitura hoje que você fez assim, da questão da palavra, né, como a leitura inicial, o preparo, ô, gente, como que a gente usa a voz mal? É o tempo todo. Então, deveria ser uma leitura que a gente faça todos os dias para se policiar. Porque senão, se aquele ensinamento que eu estou recebendo não está fazendo diferença para mudar minimamente que seja, então não tem sentido a minha frequência. E os espíritos têm muito isso. A gente falou da questão da agressividade, você usa a reencarnação para justificar que você ainda vai ter outras oportunidades e Tem continua gente que vai sendo vou deixar para a agressivo. próxima, né? Porque, quantas vezes companheiros nossos mesmo falam: ah, não, mas vou ter uma vida inteira, eu sou agressiva mesmo, eu sou assim mesmo. Você está desse jeito, você não é desse jeito. Enquanto herança espiritual não é a herança que a gente tem, só que está lá, a herança está lá encoberta, cheia de véu, cheia de fragilidade, e que a gente não quer enxergar, porque enxergar exige que você mude, e a gente ainda não quer isso. É porque a Então a gente não gente quer, não. A vive gente às vezes não fazendo a tem é coisa. coragem. A gente até sabe, mas não tem coragem. Essa semana, minha aula de evangelização foi o capítulo 27 do Jesus no Lar, que conta assim, que por merecimento, o indivíduo recebeu podia pedir o que ele queria. Aí ele pede a riqueza, ele pede um casamento, ele pede a juventude, ele vai pedindo um monte de virtudes e ele vai ganhando, mas só que ele vai descobrindo que aquilo não era tão bom, tal, até que no final ele desiste e fala, não sei, o que que é bom, o que que eu preciso? E aí o anjo fala para ele, você esqueceu de pedir a coragem. Porque se você não tiver coragem para ser essa pessoa de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com o Evangelho, você não dá conta de enfrentar, de ser diferente e de sair dessa multidão, que existe até dentro de você mesmo. Existe uma multidão que nem é exterior, é interior mesmo, que está ali dentro de você, que são os seus desejos mais íntimos. Na realidade, você quer estudar evangelho? Na realidade, você quer fazer aquilo? Ou na realidade você queria era estar na praia mesmo? Na realidade você queria estar nas festas, nas reuniões? Quanto que você inveja de uma pessoa que não que está lá em algum lugar e você não está? Então essa coragem que a gente tem às vezes até de admitir, Só porque né? a semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela estava justificando assim a vida. Ai, nossa, fulano, se colocando assim numa posição de autodefesa. Não, só pensa em viajar, tem uma vida boa, gastar dinheiro. Aí eu fiquei analisando assim, analisando para mim que a gente vai aprendendo no convívio com o outro, né? Se você está muito preocupado com o que o fulano está fazendo, em termos de viagem, em termos de gastar dinheiro e tudo, às vezes, na questão era essa, você não está. Existe a inveja em você, porque no fundo, você gostaria de estar fazendo tudo aquilo, e se o outro está fazendo, tendo a oportunidade de fazer, você se coloca nessa posição assim de falsa humildade, mas se você tivesse o dinheiro e a situação, você ia fazer da mesma maneira. Então, como é que a gente tem que ter essa sutileza de entender assim,
o que realmente está me movendo na minha análise e julgamento em relação às questões da vida. Porque na maior parte das vezes a gente está se dando um título que não tem, no caso em questão, assim, quando a gente preocupa muito com o que o outro está fazendo, será que eu não gostaria de estar fazendo as No mesmas fundo, você não queria coisas? estar ali, que era mais fácil. Não era mais fácil? Era bem mais É cômodo, mais verdade. agradável, mais divertido, né? Lógico que é. Mas, né? É as E questões aí, da como vida. você não tem condição, você está falando do outro, né? Olha, no livro Vinho de Luz, tem uma página no Vigilância que fala o seguinte: ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. Então, todos nós temos que ter esse serviço ativo, né? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço da conservação, dilatação e defesa do bem. É no serviço de construção cristã do mundo futuro é indispensável vigiar o campo que nos compete. Eu É. gostei desse compromisso com o bem, que ele fala, um esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. Porque é o campo que nos compete, né? É se Sempre. manter fiel, né? Um outro exemplo, né, que ele deu para nós, está no Caminho, Verdade e Vida, questão 89, capítulo 89, o fracasso de Pedro. E Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. É uma passagem de Mateus, né? Por que se negaria Simão Pedro a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil neste particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. O fracasso dele e o nosso, né? Nós estamos o tempo todo Com medo, né? desatentos, né? Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalho supremo, Simão Pedro seguia o Mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatas. Eu adoro essa leitura, né? Porque quando fala, né, ele estava de longe, quer dizer, eu te admiro, Junto com os mas criados. eu não vou chegar junto, não, porque eu não quero perder os meus privilégios, eu quero manter a minha posição, porque assumir que estava perto de Jesus é receber a desaprovação da multidão. E às vezes a gente não quer fazer isso. Não, e é engraçado, eu achei interessante porque ele usa, né? Jesus é como se fosse vamos estar num teatro, Jesus é o protagonista e você faz parte do elenco. Mas o que que ele fez? Saiu do elenco e foi para a plateia, foi Para até. assistir, né? Sentou-se. Sentar-se com os criados é como se ele estivesse só assistindo. E quem assiste não faz parte do teatro, não faz parte da história, né? A gente está como servo de convenções do mundo, né? Deixou naquele momento a mente ceder, né? Essa Que a gente desatenção que ele fala, desatenção espiritual. Você está, né, continua desatendendo. Você não esquece, né? E aí ele dá o exemplo do ônibus, que é muito claro. Você entra no ônibus, quer dizer, o ônibus representa o quê? O coletivo. Quando você está dentro de alguma coisa coletiva, onde a maioria, onde as vibrações estão te puxando para você fazer julgamentos, para você criar situações, você está ali só olhando para que lado? Para o lado externo, para o lado da aparência. Aí entra, chega, senta alguém perto de você no ônibus, você percebe que ela está com cheiro ruim, você repara na roupa, você reclama do motorista.
você não colabora com o cobrador, quer dizer, como você, só o fato de você estar ali dentro do ambiente mais, onde tem mais pessoas, como você acaba se envolvendo com aquelas vibrações e passa a fazer julgamentos, que, né, ele vai falar da gestante também, né, nos episódios anteriores, como você falou sobre da gestação do anjo, né, uma gestante, quando vai ao médico, ela recebe o quê? Quais as orientações que ela recebe? Que ela tem que dormir bem, beber água, não pode fumar, não pode beber, praticar atividade física, né? Dormir bem. Então, mas durante esses 9 meses da gestação ocorre o quê? Esses momentos de desatenção. Ela se excede, passa mal, aí dorme pouco, fica irritada, ganha peso Come demais. bastante. Aí o que que acontece? A Você se gestação fica. justifica, estou com desejo. É, a mulher foi de tudo, né? Então, essa a gestação do nosso anjo. Aí eu fico pensando assim, você está grávida de quê, né? É uma questão, você está grávida de quê? Do anjo? Então, o que você tem para qual que é a sua obrigação, ou pelo menos qual que, o desejo que você começa a ter que alimentar para ser esse anjo? Para ser mais rápido, em que velocidade você vai se tornar um anjo, né? Mas o tempo inteiro a gente está entregue a esses momentos de desatenção, que a gente esquece, que come demais, que pensa errado, que reage errado, E a né? pergunta é isso, né? Eu me comportaria como Simão? Por quê? Eu tenho. Eu acho engraçado até mesmo os espíritas, dependendo do lugar onde a pessoa está. Aí a pessoa pergunta assim: Você é espírita? Aí ela fala assim: Não, ainda sou muito imperfeito para isso. Eu sou simpatizante. Assume assim: Ó, eu sou espírita, assim, mas tô totalmente desequilibrado ainda. Mas ó, é muito sério quando a gente ouve E aí isso, você né? fala assim, "Ó, se eu fosse espírita, nem estava aqui. É. Se eu estou Em aqui é porque eu escola, já não sou, né? como a gente trabalhava muito, sempre trabalhou em escola, existiam essas questões, sabe, de se posicionar dentro do aspecto religioso, até para falar. E várias vezes, por quê? Porque numa sala de 35, um era espírita, os outros 34 eram, vamos botar, Católica, a das maioria? Ainda é, a das maioria outras ainda é, né? correntes, né? De outras correntes. Então, às vezes, assim, a gente trabalha até com as nossas crianças, né? No sentido, não, você vai, você está tentando seguir. Não quer dizer que todo mundo que é católico é perfeito, todo mundo que é crente é perfeito, nada disso. Todas as religiões têm as suas fragilidades, mas assumam, né? E a gente tem muita dificuldade. Então, a gente nega como Simão, porque a gente tem medo das convenções, É, de lidar do com elas. julgamento, né? Do julgamento das pessoas. Complicado. Aí ele vai lá para o livro Palavras de Vida Eterna, outra leitura sobre a vigilância, né? Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe vosso pensamento. Linda essa carta de Paulo, né, aos Filipenses. Aquilo que nos ocupa o pensamento é substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Então, quer dizer, muita vigilância, né? Para a gente retirar de nós tudo aquilo que não seja material divino ainda. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o tempo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Então é isso, né? A gente dominar por dentro aquilo que a gente tem que expressar por fora, né? É, porque E aí ele. ocupar o nosso pensamento com valores autênticos. É isso sabe, a gente tem que se habituar a fazer. Não é fácil, né, Rita? Porque o envolvimento com as coisas materiais, É muito você passa grande, o né? dia correndo, tentando atender às necessidades da matéria. Mas é essencial que a gente busque.
atender às necessidades do espírito também. E é o que ele fala, a internet, então, uma cama de gato, né? Porque você entra, às vezes, até para fazer um estudo, para fazer alguma coisa mais interessante, para aprender alguma coisa, ou até mesmo numa questão profissional, mas quando você vê, você já tem lá aqueles links, né? O algoritmo que vai te dando outras ideias de onde você. E aí ele fala, né? Eu achei engraçado que ele fala que você logo vai ver o que você vai almoçar. E é uma coisa que a gente, para a mulher, então, né? Há uma receita nova. Ah, outro dia mesmo passei para você. Ah, como é que faz uma receita Não, ó, nova? o interessante meu é que eu assumo a culpa, que eu salvo todas as receitas, mas ainda não fiz nenhuma. Não, pior é que não faz, né? Mas salva, vai salvando aquele monte de receita, mas Porque é o que ele fala, né? Somente a mente, ela é fraca. A gente tem essa fraqueza. E é difícil a gente estar o tempo todo atento. Isso a gente não está mesmo. A gente tem que assumir que não tem muito o que é. Do livro Bênção de Paz também, Rita, eu achei uma leitura muito interessante também, é o capítulo 50, é Vigiando e Orando, também é uma carta de Paulo a Timóteo. Essa leitura aqui, eu falei assim que ela é um pouquinho grande, mas eu vou ler um pedacinho para gente. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Mas olha que interessante o que o benfeitor fala. Em nos exportando aos obreiros do Senhor, recordamos que existe, sem dúvida, perdão, que uma espécie existe, que sem dúvida trabalha e sem dúvida produz algo. Entretanto, vive sempre em posição deficitária e, por vezes, estraga aqueles companheiros que lhes aproximam quando frágeis na fé. Então, eu me coloquei que ainda somos nós, essa posição, né? Sem dúvida, trabalha e, sem dúvida, produz algo, mas influencia negativamente o outro. E olha a cautela que a gente deve ter. Onde esteja, são para logo identificáveis, porque servem, mas servem debaixo de condições especialíssimas, tais quais sejam, onde querem, como Quando? entendem, quando te vejam dispostos, quanto tanto quanto se determinam na faixa de ação em que não se sintam incomodados. Como com quem gostam, com as ideias que lhe agradam, com os recursos que venham a escolher, como julgam melhor nas conveniências que lhe digam respeito, desde que se lhe satisfaçam as exigências e desde que ninguém os contrarie ou critique. Um companheiro assim assemelha-se a um servidor meio sombra e meio Meio luz, luz. Nossa. que beneficia com a luz que derrama e prejudica com a sombra que teima em carregar. Eu achei assim, porque o tema nosso é isso, né? Acautelai-vos. Acautelai-vos significa especialmente sair de si mesmo, porque o serviço cristão ele exige de nós, né? Aquela cota de sacrifício mesmo e de a gente ter sede, que a gente tem que ter a defesa do bem. Não, não, não adianta assim fazer só o que Porque, agrada na hora que agrada na hora que nos convém. Não é isso, a proposta não é essa. e é bem o que falou no começo, num dos textos no começo, que fala que aquele que está nem entra e nem deixa aquele que está entrando. Porque que acontece? Parece que você tem aquela casca de ser Per- um Perfeito. espírita perfeito, ou pelo menos mais maduro. E aí aquele outro que estava talvez no caminho não entra, por quê? Porque você atrapalha ele, né? Aqui O tem um nível texto de também, ó. exigência com a É, fragilidade do outro é grande. olha aqui, ó, Mãos Unidas, capítulo 35. Entre irmãos.
um tipo de beneficência indispensável ao êxito nas tarefas de grupo, o entendimento entre os companheiros. Não ignoramos que um parafuso desarranjado numa roda em movimento compromete a segurança do carro, que o curto-circuito em recanto esquecido é suscetível de incendiar e destruir edifícios inteiros. Mesmo assim, não mesmo assim, não sanamos comumente o mal-entendido capaz de converter-se em agente de perturbação ou desordem, arrasando larga soma de serviço no qual se garante a paz da comunidade. Estabelecido o descontrole no mecanismo de nossas relações uns com os outros, pausemos um minuto de meditação e prece para observar com serenidade o desajuste em causa ou hiato havido. Certifiquemo-nos de que muito coração do caminho espera unicamente um toque de gentileza para se descerrar à alegria e ao trabalho, ao apaziguamento e à renovação, lembrando certas portas de nobre e sólida estrutura que aguentam golpes e murros de violência, sem se alterarem, mas que se abrem de imediato sob a doce pressão de uma chave. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a pessoa, às vezes, que parece que era o que o Saulo era, né? Será que dentro dessa sua aparência de anjo, de pessoa nobre, não tem um fariseu lá dentro que está querendo sair, né? E às vezes sai e prejudica o outro, aquele que já estava a caminho. Muito complicado, né? Muito complicado. Né? Tem mais alguma coisa aí? Poder. Não tem, mas eu acho que não vai. Também no horário, não, mais um É. pouquinho. O que que Se você tiver mais acha? algum texto, pode. Mas eu tenho aqui Eu já tenho para. um aqui também, do Vinha de Luz, capítulo 10, que é levantar os olhos. É bonito também, que ele fala assim, ó, eis que vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou outra expressão. Aí olha o que ele fala. Há que levantar os olhos e devassar as zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na Terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. Bonito, né? Se a gente ficar, não, com o olhar baixo, a gente só vai enxergar o quê? As coisas terra a terra, né? E a gente precisa E vai realmente, se né? comprazendo, vai se É. justificando, mas não vai se elevando. Ele continua assim, ó, não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto. Se a gente olha para o alto, a gente vai ver que existe um mundo aí de esplendor nos aguardando, né? Certeza. Vamos fechar? Vamos lá. Eu escolhi para finalizar, para a gente, é uma do André Luiz, porque ele coloca assim, as coisas que acontecem com a gente, né? O título da leitura chama-se Resguardos dos tentáculos do desânimo com a prece sincera, das arremetidas da sombra com a vigilância efetiva, dos ataques do medo com a luz da meditação, dos miasmas do tédio com o serviço incessante, das nuvens da ignorância
com a bênção do estudo, das labaredas da revolta com a fonte de confiança, das armadilhas do fanatismo com a fé raciocinada, das águas mortas do estacionamento com o trabalho constante e desinteressado do bem. Lindo, né? E aí Muito vai bonito. fazendo, É só fazer. só fazer isso tudo tão simples, né? É o jeito da gente se resguardar, se acautelar, né? É verdade. Das coisas aí, das nossas imperfeições que estão aí tão grande, né? Uma Bom, semana aí de semana, muita paz para todos nós. até semana que vem, se Deus quiser. Assim seja.